Gênesis 45. Você que está em casa pode acompanhar aí na sua Bíblia aquilo que o Espírito Santo de Deus há de revelar ao seu coração nessa noite, e assim o nome do Senhor Jesus estará sendo glorificado. Os nossos irmãos que estão longe, alguns em São Paulo, outros na Itália, que Deus te abençoe em nome de Jesus, outros aqui em Goiânia, que Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Aleluia. Todos encontraram? Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, e de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós. Será que nós podemos repetir toda a igreja? Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me impôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me impôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gósen, e estará perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado, e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa, e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim, vê também que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo quanto tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçando com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, depois de seus irmãos falarem com ele. Vamos orar nessa hora. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua santa palavra, e é esta palavra que toca nos nossos corações, é esta palavra que nos mostra o caminho a qual nós precisamos caminhar. Pai, é esta palavra que traz renovo de vida, que traz cura, restauração. Abençoe a Tua igreja, abençoe os nossos irmãos nessa noite. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, nós começamos a orar já tem algum tempo. Eu me lembro muito bem que há mais de 1 ano atrás eu tinha comentado com o presbítero Elson Leider a respeito dessa série de estudos que nós gostaríamos de ministrar com a igreja. Foi a partir de um livro que nós tivemos o contato, começamos a ler e queremos compartilhar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou ao nosso coração. Mas nessa série, Paredes do Coração, nós temos um objetivo. Qual é o objetivo? É que nós possamos trabalhar o perdão e a restauração na nossa vida. Amém, irmãos? Mas para isso, vamos dar uma olhada na palavra de Deus, lá no livro de Amós.
Se você tem oportunidade, abra sua Bíblia no livro de Amós, capítulo de número 7. Amós, capítulo de número 7. O retorno aqui, para mim lá, ele fica bem assim, por isso que eu vou ler na Bíblia. Aí, amém. Amós, capítulo de número 7, versículos 7 e 8. O profeta Amós profetizando, e assim está escrito na palavra de Deus: mostrou-me também isto, eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. A ideia do prumo, quantos aqui conhecem o que é um prumo? Quantos construtores nós temos aqui nessa noite? Todos nós somos construtores. E eu quero pensar com os irmãos nessa noite a ideia de família como um laboratório, aonde nós temos a oportunidade de formar, de ensinar e de arregimentar os nossos filhos para que eles possam viver a vida no temor de Deus, amando a Deus, amando o próximo e amando a si mesmo. Esse é o maior de todos os mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Mas a figura do prumo, ele é um instrumento, uma ferramenta muito usada pelos pedreiros. Nós temos muitos construtores aqui nessa noite, e eu não sei se você já teve a oportunidade de alguém construir uma parede para você sem prumo. Quem aqui já teve essa oportunidade? Tem alguns sorrindo aqui. Quando uma parede ela é construída sem o prumo, normalmente essa parede ela fica torta, ela fica fora do esquadro. Fica assim, irmão Pedro? Fica desse jeito. Fica assim, irmão Valdomiro? Ela fica torta, ela fica fora do esquadro. E os meninos aqui do louvor estavam pegando no meu pé, porque a gente trouxe para o altar nessa noite esses tijolos aqui, representando exatamente a construção. E os irmãos percebem que essa parede aqui, ela está quadradinha, ela está sem brecha, ela está um tijolo à vista, bem construída, tá? Foi eu que construí, irmãos. Ela está alinhada, essa parede aqui. E quando nós olhamos para a figura do prumo, ele é um instrumento muito antigo. Na época do profeta Amós, ele já era usado. E qual foi a profecia de Deus? Que Deus colocaria um prumo no meio do povo dele. E a partir desse prumo, Deus queria ver como estava o nosso coração e o que estava acontecendo com o povo de Israel. Se você ler o contexto do livro de Amós, corrupção. Se você olhar para o livro de Amós, a injustiça era muito grande. Se você olhar a desobediência do povo de Deus nessa época era muito grande. E quando nós voltamos lá para o livro de Gênesis, e nós olhamos a família de Jacó, para os filhos de Jacó, e nós percebemos como eram a vida desses meninos, irmãos, eles precisavam da graça, eles precisavam do amor, eles precisavam de um laboratório de Deus, para que eles pudessem entender perfeitamente a graça de Deus. Então a visão do prumo é exatamente para alinhar aquilo que um dia foi desajustado, desalinhado, aprumar aquilo que às vezes nós pensamos, não, estamos caminhando, tudo bem, mas nós precisamos olhar para a vida e para a nossa família como um laboratório. A série Paredes do Coração é para que nós possamos rever alguns valores e aprender e nos libertar de alguma coisa que ainda tenta nos sufocar, sobrecarregar. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, em tudo Deus tem um propósito. E qual é o propósito nesse mês de fevereiro aqui, com a igreja do Senhor Jesus, com você que está nos assistindo? É que nós possamos aprender a respeito do perdão e também a respeito do que é restauração. Porque é exatamente isso a proposta do Evangelho. Se você olhar para a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela está trabalhando perdão e restauração. Porque a terra, ela está caminhando a passos muito largos
para realizar a vontade do homem. Mas eu e você, que entregamos a vida para o Senhor Jesus Cristo, que pertencemos a uma família de fé, a nossa maior convicção é que um dia nós estaremos reinando com Ele, lá no céu, e nós vamos perseverar, para que nós possamos chegar diante de Deus e ouvir: vinde benditos de meu Pai, entrai nas mansões celestiais. Porque o propósito da igreja aqui, irmãos, nós não podemos naturalizar, porque eu e você, nós somos embaixadores de quem? Do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Lá na sua casa, você homem, você é o embaixador. Você mulher, você é a embaixadora. Lá no seu laboratório, é você que é a luz de Cristo, brilhando nas trevas. É você que está dando luz, dando coragem, instruindo, perseverando, para que nós possamos caminhar na direção de Deus. Então nós temos dois propósitos. Fala comigo: perdão e restauração. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, paredes do coração, nós sabemos que nós carregamos muita coisa no nosso coração. Ele é pequenininho, como diz aquela canção das nossas crianças: meu coração é bem pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, esse Deus de amor, que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, esse Deus que trouxe restauração, esse Deus que nos perdoou, esse Deus que nos amou, Ele está aqui nessa noite para nos abençoar. E às vezes no nosso coração, eu não sei se está dando para todos verem, ou ler aqui, que alguns ficou grande e pequeno ao mesmo tempo, mas às vezes nós vamos construindo a base do nosso coração com medo, incredulidade, orgulho, pecado. O pecado faz o ser humano fugir, olha para o Adão e a Eva, eles estavam no jardim, mas a partir do pecado eles fugiram da presença de Deus. Eles se esconderam, pegaram folhas de figueira e se esconderam envergonhados. Exatamente, essa é a proposta do inimigo: fazer com que você se esconda de Deus, fazer com que você não traga o seu pecado à tona e manifeste o sacrifício de Cristo. Hoje pela manhã nós tivemos uma aula abençoada. Eu quero convidar a igreja, desafiar você a não vir à EBD, mas participar da EBD. Domingo de manhã é dia de estar na casa de Deus, é dia de ouvir a palavra, é dia de colocar os nossos filhos na salinha, aprender a palavra de Deus, para que nós possamos entender que nós precisamos urgentemente nos apegarmos ao sacrifício de Cristo e entender que o nosso pecado ele precisa vir à tona. Porque quando isso acontece, nós vamos nos libertando dessas coisas que nós carregamos no nosso dia a dia. E assim, irmãos, nós vamos construindo algumas paredes, que elas vão perdendo às vezes o significado do que é a vida. Nós vamos deixando algumas brechas, e nós não conseguimos tapar essas brechas, e assim nós vamos perdendo a verdadeira essência daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é o perdão de Deus, daquilo que é a libertação em Cristo Jesus. Então quando nós olhamos para a palavra de Deus, e como é difícil abordar este assunto, perdoar. Como é difícil abordar isso com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? A ofensa, ela causa algo no nosso coração que nos prende. Se você olhar em Lucas capítulo de número 17, quando Jesus está instruindo os seus discípulos, e ele então fala: ai por meio do qual vem a ofensa. Ai por meio do qual. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo de número 17. Olha o que está escrito no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venha escândalos. Isso é inevitável, eles vão acontecer. É inevitável que os escândalos parem de acontecer. Mas Jesus fala: mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor que fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado do mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. E Jesus começa a discorrer a respeito do perdão. Até quantas vezes nós temos que perdoar? E Jesus fala: até
70 vezes 7 ao dia. E o perdão ele é tão difícil de ser abordado, porque é uma dor. Eu fui ofendido, eu fui machucado, eu fui humilhado, e tudo que eu quero agora talvez é ferir o próximo. Tudo que eu quero é que ele passe pelas mesmas situações que eu passei. E às vezes nós esquecemos da plenitude da graça de Deus. Então quando nós olhamos, nós precisamos nos libertar da culpa, do fardo que nós carregamos todos os dias. Nós precisamos nos libertar daquilo que nos prende, daquilo que nos impede de rompermos com algumas coisas nesse mundo. Nós precisamos também aprender algumas lições importantes. E uma delas é que o perdão não é um sentimento, mas é uma decisão. Olha, eu estou sentindo uma vontade, um sentimento aqui de perdoar você, viu, Harry? Estou sentindo aqui no coração. Mas não pode ser assim, porque o perdão, ele é uma decisão que nós aprendemos e nós tomamos juntamente com Deus e nós decidimos perdoar. Todos nós já fomos ofendidos. Todos nós já fomos humilhados. Perdão não é um sentimento, vou esperar eu sentir. A palavra de Deus em Jeremias fala enganoso. Enganoso é o que, irmãos? O coração do... A gente pensa que esse versículo é para o outro. A gente não pega esse versículo e fala, olha, o meu coração ele é tendencioso ao engano. O meu coração ele é tendencioso a executar coisas que ainda o velho homem ele tenta se manifestar todos os dias. Enganoso é o coração do homem. Sabe como nós podemos vencer o engano do coração? Nos colocando diante de Deus e confiando na graça infinita de Deus. Assim nós vencemos. Mas perdão também irmãos, perdão não é esquecer, mas iniciar processo. Aprenda uma coisa, na nossa vida, nada é por acaso. Tudo tem um processo, tudo é um processo. Na nossa caminhada, tudo é um processo. E às vezes nós pensamos que é exatamente o contrário. Não, vou esquecer isso não faz parte de mim. Quantas vezes nós fomos feridos? Quantas vezes nós já dobramos o joelho e falamos, Pai, me perdoe. Sabe por que nós temos que estar diante do Pai? É porque na oração do Pai Nosso, se nós não perdoar, o Pai também não perdoa. Então existe um princípio na oração que o Pai nos ensinou. Tem pessoas, tem um ditado muito antigo, acho que alguns já ouviram, que fala assim, o tempo cura todas as coisas. Quem já ouviu esse ditado aqui? Isso é uma mentira do mundo lá fora. Sabe por quê, irmãos? Todo processo ele é dolorido. Se você está com uma enfermidade, você vai procurar um tratamento. O tempo não é suficiente. Se você está com um machucado, com uma ferida, ela necessita ser raspada, ela necessita de óleo, ela necessita de lavar, ela necessita de atadura, ela necessita de um tratamento. Eu me lembro muito bem, certa feita, no ano de 2008, quando nós tivemos um acidente de moto, um livramento de Deus, era morte. E a gente passou por aquele processo dolorido de limpar as feridas, de raspar o queimado do asfalto. O tempo não era o suficiente, mas precisava passar ali e raspar, toda semana raspar aquela ferida, até trazer novamente à tona e limpar e sanitizar aquilo. Uma ferida, irmãos, com o tempo ela vai dar bicho. E às vezes nós vamos tampando feridas, e às vezes nós vamos levando a vida à nossa maneira, e nós esquecemos da graça de Deus. O tempo só cura feridas raspadas, o tempo só cura algo que está no processo de cura. Mas irmãos, perdão exige humildade o tempo todo. E quando nós olhamos para o Sermão do Monte, em Mateus capítulo de número 5, quando Jesus fala, bem-aventurados são os humildes, porque esses vão receber o reino dos céus. Perdão exige humildade, é o nosso eu morrendo, e agora nós vivendo para Deus. Mas o perdão também é perdoar, é uma luta travada com você, não é uma luta travada com o outro, é uma questão do coração, é algo que às vezes está no nosso coração e nós não conseguimos entender o que Deus tem para nós, e às vezes nós travamos uma luta pensando que é com o outro, é com quem feriu,
é com quem machucou, é com quem falou, é com quem deu a resposta. Normalmente nós somos tendenciosos a caminhar nesse chão, mas perdão também, ele é um exercício que exige perseverança. A palavra perseverança, ela é um ato contínuo, você não pode parar. É como se você andasse de bicicleta, você desequilibra quando você para de trabalhar, ou de pedalar, ou quando você foca em outras coisas. Mas o perdão é um exercício que exige perseverança. Certa feita eu preguei aqui nessa igreja, e depois de um tempo teve uma irmã que ela veio conversar comigo, ela falou assim: pastor, pregar sobre perdão, até eu prego, eu quero ver perdoar. E eu tentei entender o coração dela, orando com ela, aconselhando naquele momento, muita dificuldade, muita dor, muita luta. Graças a Deus, Deus deu vitória a ela, ela venceu aquela barreira. Eu não sei como você está aqui nessa noite, mas o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui para dizer para nós nessa noite: nós precisamos perdoar, para que nós possamos receber um galardão lá no céu. Persevere no perdão. Tire do seu coração a culpa, a dor, o medo. Tire do seu coração a raiva, a crítica, a rejeição. Tudo aquilo que vai trazendo no dia a dia. Nós estamos começando o mês de fevereiro. Ore a Deus. Chegue diante do Pai, abra o seu coração a Ele. Porque o perdão, irmãos, ele tem o poder. O perdão, ele tem o poder de nos libertar da culpa. As paredes do nosso coração, nós trazemos essa figura do coração, porque o coração é o centro das atenções. Quando o nosso coração, ele precisa estar voltado para Deus, e não voltado para as coisas desse mundo, é exatamente porque as coisas desse mundo, é exatamente isso: culpa, inferioridade, raiva, fuga, pecado, angústia. As nossas emoções, elas se afloram todos os dias. Mas nós precisamos aprender 3 princípios aqui nessa noite. O primeiro deles: olhe para o plano redentor do Senhor Jesus Cristo. O que está acontecendo aqui? Um homem chamado José, quando você lê o contexto da vida de José, Gênesis 37, irmãos, os seus irmãos não tinham diálogo com José, porque José, ele era tido como o queridinho do papai, o queridinho da família. José, ele era tido pelos seus irmãos mais velhos, aquele que, José não trabalha, José não vai ao campo, José não planta, José não colhe, José não vai pegar na enxada, José é o queridinho. Tudo que José falava em casa era motivo de chacota, de piada, tudo. Até que um dia José teve um sonho. E a partir desse sonho, a vida de José começou a virar um transtorno total. Porque o sonho de José é exatamente o cumprimento da promessa de Deus, que haveria um remanescente, e Deus queria que esse remanescente permanecesse fiel, fidelidade. E quando José então conta o sonho na mesa do café da manhã, na sua casa, junto com seus irmãos, os irmãos começaram a perseguir José. Eu não sei se você já foi perseguido no trabalho, eu não sei se você já foi perseguido na faculdade, eu não sei se você já foi perseguido no mundo lá fora, mas a vida de José, a partir desse momento do sonho de José, ela é transtornada em tormento. E então José, ele vai encontrar com seus irmãos, levar comida, e era normal o gado, o rebanho se alimentar das águas, dos poços que eram cavados no meio do deserto para alimentar o rebanho, as ovelhas, as cabras. E eles estavam cuidando das ovelhas do seu pai, quando lá vem José, o sonhador. E naquela hora, os próprios irmãos arquitetaram um plano, porque nós temos plano para tudo. Estão dando notícia agora do plano da resolução total do Covid. As pessoas querem ser dono da solução, daquilo que o homem não pode fazer, mas que somente Deus pode fazer na vida do homem. E José então, ele é jogado num buraco, numa cisterna. Depois que José é jogado, parece que está tudo resolvido, mas alguns se contenderam, não aceitavam aquela situação: é nosso irmão, como ficará o nosso pai? Então José é retirado, e vem então um povo que comprava
gente para ser escravo. José é vendido. Irmãos, todas as vezes que eu olho para essa história de José, que eu leio a história de José, o nosso coração ele fica assim, pequeno, ele fica assim, voltado para Deus. As nossas emoções elas vêm à tona na nossa boca, e nós ficamos pensando, como foi aqueles dias na vida de José? Um jovem de 17 anos, traído pelos seus próprios irmãos. Interessante que a partir desse momento começa toda uma mentira, um jogo de mentira. Eles pegam a roupa de José, matam uma ovelha, mostram para o seu pai, uma fera do campo fez isso. O pai chora amargamente durante anos a morte do seu filho. E José foi vendido para o Egito, para ser escravo. Irmãos, no Egito, se você continuar lendo até o versículo 40, o que acontece na vida de José é algo terrível. Ele é acusado, ele é preso injustamente. A vida de José era tudo para dizer assim, não vai dar certo. Parece que esse homem ele tem algo no seu coração, que ele nasceu para sofrer, a vida dele não tem sentido, tudo que ele faz acontece o contrário, não tem jeito para a vida de José. Mas nós precisamos focar naquilo que Deus prometeu, no plano redentor de Deus. Porque quando nós focamos no plano redentor de Deus, qual é o plano da redenção? Deus enviou o seu único filho para morrer na cruz, para trazer salvação. E a partir de agora que nós temos salvação em Cristo Jesus, a nossa vida ela é transformada. A palavra de Deus fala que as coisas velhas ficaram para trás, e tudo se fez novo. A vida de José, ela parece que é algo que não tem um final feliz. Parece que tudo que ele faz não vai dar certo, mas Deus ia adiante dele. Deus estava com ele. As Escrituras nos falam do remanescente. Como nós somos, às vezes, malditos. Como, às vezes, nós não entendemos o plano de Deus, que o plano é maior. E, às vezes, nós atribuímos ao próximo. Alguém estragou a minha vida. Eu precisei tomar uma decisão, eu não tomei. Alguém acabou comigo. Irmãos, nós precisamos olhar a história de Deus, porque dentro da nossa história, nós estamos dentro da história de Deus. O nosso Deus que nós servimos aqui nessa noite, Ele está olhando para o seu coração, cuidando da sua vida, cuidando da sua família, abençoando todos os dias, nos livrando de todas as coisas que estão acontecendo no mundo lá fora, mas nós precisamos focar na história da redenção. Porque é a partir da história da redenção que nós conseguimos observar aquilo que Deus vai fazer. Então nós precisamos focar no plano redentor. E a obra da redenção, ela começa na nossa vida quando nós decidimos viver para Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para Deus. Quando nós decidimos fazer parte de uma comunidade, descer as águas e viver a vida totalmente voltada para Deus. E José, ele olhava para a obra que Deus tinha para a vida dele. Mas a segunda lição que nós aprendemos também, é que nós precisamos assumir o custo do perdão. Construção dá muito trabalho. Reforma dá muito trabalho. Não sei se na sua casa você já falou assim, eu vou fechar essa janela, vou abrir uma porta, eu vou fazer dessa sala, dividir no meio, fazer uma cozinha americana. Eu não sei se você já construiu algo. Construir dá muito trabalho. Construir uma vida a dois é muito difícil, mas não impossível. Criar filhos é muito difícil, mas não impossível. E quando nós olhamos que nós precisamos assumir o nosso custo, quando disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Versículo de número 5 fala, Deus me enviou adiante de vós. Versículo de número 7, uma repetição, Deus me enviou adiante de vós. Irmãos, em nome de Jesus, tudo que acontece na sua vida é permissão. Amém, irmãos? Tudo que acontece na vida do cristão é permissão de Deus. Nós temos que olhar a vida de maneira que Deus está construindo, Deus está trilhando as escadas para que nós possamos a cada dia dar um passo de fé e confiarmos na graça de Deus. Tudo o que acontece na nossa vida é permissão de Deus. O diabo, ele não tem poder sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Ele foi vencido na cruz do Calvário. O sangue do Senhor Jesus Cristo foi vertido na cruz para que nós pudéssemos ter vida eterna. E o que a palavra de Deus fala, irmãos, que tudo na nossa vida,
Tem um texto lá de Lucas que fala que um cabelo que não cai sem permissão de Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, às vezes nós não queremos nos alegrar com o outro, nós não queremos nos alegrar com o próximo, nós queremos sempre estar no centro, mas sem colocar a nossa vida diante de Deus. Às vezes nós temos no nosso coração tantas coisas que nós precisamos abandonar, que nós não conseguimos assumir o custo do perdão. C.S. Lewis, ele fala que é fácil falar do perdão, difícil é você viver o perdão. Mas o maior perdão não foi eu, não é você que deu. O maior perdão, quem nos deu, foi Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos perdoar. Esse foi o maior perdão. Toda injustiça, toda maldade, Ele levou na cruz. Tudo aquilo que estava arquitetado, tudo aquilo que estava contra a dívida, ela foi paga quando Jesus Cristo morreu na cruz. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos assumir o custo, nós precisamos trazer à tona o sacrifício de Cristo, nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. E José então fala: manda trazer todos eles, eu vou sustentar todos da casa, toda a família, mande trazer todos, vocês ficarão aqui, e agora eu quero ver meu pai, eu quero ver os meus irmãos. Nós precisamos assumir o custo, mas ninguém quer pagar o custo, ninguém quer perdoar. Às vezes nós temos uma dívida que é impagável, que foi o perdão que nós recebemos, mas nós não queremos assumir o custo de perdoar, de abrir o coração, de sermos restaurados pela palavra de Deus, e nós vamos construindo a nossa vida, aqui, ali, nós vamos criando os nossos filhos, e eles vão sendo criados de maneira que o nosso maior desafio é passar a nossa fé, aquilo que nos trouxe até aqui, para a vida deles. E às vezes nós não nos atentamos que nós precisamos perdoar. A palavra de Deus fala que nós precisamos todos os dias olhar para o texto que está lá em Malaquias, e Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que a graça de Deus, para que o sol da justiça possa permanecer nas nossas casas, nos nossos lares. E quando a palavra de Deus nos desafia a assumir o custo de abandonar o pecado, o custo de abandonar a culpa, o custo de entender que Deus está no controle da nossa vida, que agora as coisas que estão acontecendo, Deus está no controle de todas as coisas. Porque quando nós assumimos, irmãos, o custo, tudo o que acontece à nossa volta é permissão de Deus. Os problemas, as lutas, as angústias, as tristezas, tudo é permissão de Deus, e nós podemos usar esse aprendizado para que nós possamos viver melhor na presença de Deus. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas situações mais profundas, com os nossos dilemas. É tão complicado às vezes que nós não conseguimos entender a vontade de Deus. Quantas vezes nós oramos e às vezes Deus, Ele fala no silêncio. Quantas vezes nós queremos resposta de Deus e nós não entendemos aquilo que Deus tem para nós. Mas em nome de Jesus, nós queremos aprender sobre o perdão, mas nós queremos ser restaurados pela palavra de Deus. Nós queremos adorar a Deus em adoração, cantar louvores, mas nós queremos viver essa restauração todos os dias, até o grande dia em que Ele há de vir buscar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós nos libertamos da culpa, das queixas, dos problemas, dos fardos. Quantos fardos pesados nós carregamos na caminhada? E o texto que nós lemos no começo do culto: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque o meu fardo é suave, e o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O Evangelho, irmãos, ele retira a culpa, ele tira a condenação. Quantas pessoas vivendo debaixo de condenação, quantos filhos vivendo debaixo de condenação, e nós precisamos aprender que nós somos filhos. Quem é filho tem direito, nós somos filhos do Pai. O Pai, Ele está cuidando de você, Ele está zelando por você, mas às vezes nós permanecemos aqui, como lá no texto de João 15, o filho pródigo. Esse teu filho, ele veio, ele tomou toda a parte da fazenda, ele desperdiçou tudo, ele veio agora e agora ele vai tomar conta. Meu filho, tudo que é meu é teu.
nós precisamos urgentemente olhar para o plano redentor do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos assumir o custo. Pastor, mas é muito difícil, o que fizeram comigo? Deus está trabalhando no seu coração, o Espírito Santo está ministrando no seu coração nessa hora. Pastor, eu fui humilhado, eu fui maltratado. Pastor, é muito difícil. A cruz foi mais difícil, a cruz foi mais pesada, a dor foi maior. Pastor, mas que o Espírito Santo me dê força. Tome a decisão de perdoar hoje, de abrir o coração. Queridos, depois que nós começamos a estudar, eu tenho alguns dilemas no meu coração, porque o grande desafio do ser humano é ele viver uma vida que agrada a Deus. É aquele texto que o apóstolo Paulo fala em Filipenses: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar na fartura quanto passar necessidade. Eu aprendi, é uma questão de aprendizado. Como a nossa geração está doente, como as famílias estão passando dias difíceis, como nós estamos passando dias difíceis, porque nós não aprendemos a voltar para Deus. Nós precisamos aprender a assumir o custo do perdão, e só tem uma outra forma: nos reconciliando, construindo ponte. A palavra reconciliação, ela parte de um princípio de reconstruir algo que foi quebrado. Reconciliar, exatamente com Deus, reconciliar, abandonar o pecado, abandonar o meu eu, olhar firmemente para o Senhor Jesus Cristo e voltar ao início de tudo. Lembra quando você começou a seguir a Jesus? A alegria radiante que tinha no seu coração. Lembra quando você já fez parte de algum ministério, a alegria que tinha no seu coração? Lembra a disposição que você tinha há algum tempo atrás e agora o porquê? Nessa noite, em nome de Jesus, Deus, Ele quer te dar algo novo. Deus, Ele quer construir pontes. Deus, Ele quer trazer, Ele quer remover, Ele quer trabalhar no nosso coração. Tudo para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. A nossa vida, irmãos, ela só tem sentido quando nós nos voltamos para Deus. E José então ele fala para os seus irmãos: Deus me enviou adiante de vós. Deus que colocou vocês para me jogar no buraco, para vender. Deus que me colocou como governador. E a história de José, ela é uma das histórias mais lindas na palavra de Deus, depois da história do Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus. É uma história muito linda, muito linda. E cada um de nós, aqui nessa noite, nós temos uma história. Cada um de nós temos os nossos medos. O medo, ao mesmo tempo que ele é um mecanismo de defesa, ele é um mecanismo de proteção. Nós temos as nossas dificuldades em nos arrepender, nós temos as nossas dificuldades porque, pastor, o que fizeram comigo lá em 1980, eu tenho no meu coração até hoje. Queridos, e Deus, Ele quer restaurar os nossos corações. Deus, Ele quer restaurar a nossa história. Deus, Ele quer mudar a nossa rota. Por isso, nessa noite, eu quero fazer algumas aplicações com os irmãos aqui nessa noite. Tome a decisão de perdoar, mesmo que o seu coração não queira. Não espere a vontade do seu coração, porque ele é enganoso. Tome a decisão de perdoar. Tome a decisão de dizer: me perdoe. Zera a conta. Aproveite as suas dores para aprender mais de Deus. As experiências que nós passamos aqui é para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Quando as pessoas passam por lutas, tribulações, Jesus fala: tem de bom ânimo, eu venci. As maiores lutas, as maiores dores, as maiores tribulações, quem passou foi o Senhor Jesus Cristo. Quando Ele estava indo para a cruz, quando Ele estava naquela noite escura, Ele olhava para um lado, olhava para o outro, um negava, o outro reclamava, o outro negava a identidade. Não conheço. Tu falas igual Ele nega a identidade de quem é Deus. Queridos, nós não podemos negar quem é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele enviou Jesus e o nosso Deus, Ele está aqui nessa noite para nos abençoar. Nós não podemos negar a nossa identidade, nós somos filhos de Deus. Aproveite as suas dores, os seus problemas, as suas angústias, para que você possa crescer, para que você possa entender o plano de Deus, porque em todo tempo Deus quer nos ensinar, e às vezes o ensino de Deus ele é pedagógico. Deus tem a maneira, a pedagogia de Deus ela é maravilhosa. Quando Jesus certa feita ele foi questionado,
a lei manda apedrejar. E o Senhor que prega essa nova doutrina, o que tu dizes? Jesus escrevendo no chão, João capítulo 8, ele fala para aquela mulher: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos começaram a atirar a pedra no chão, porque nós somos falhos. É por isso que nós precisamos trazer o nosso pecado à tona e olhar para o plano da redenção e entender: eu fui liberto na cruz do Calvário, o sangue foi vertido, Ele ressuscitou, e Ele está vivo e Ele vai nos abençoar. Nós temos que tomar posse das promessas de Deus, nós temos que entender o plano de Deus, porque o plano de Deus é maior, o plano de Deus é melhor. Às vezes nós temos plano, mas eles são limitados. O plano de Deus é melhor, e Ele vive. Mas nós precisamos aprender uma outra lição: confie que mesmo quando você é humilhado, Deus está. Quantos aqui já viu o trabalhar de Deus na sua vida? Diga amém. Irmãos, o trabalhar de Deus na minha vida, às vezes eu falo: Deus, o Senhor está sendo muito bonzinho. O meu filho pequeno, Nicolas, ele fala para nós que Deus toma leitinho, ele fala para nós que Deus banha de piscina, ele fala para nós coisas assim que a gente fica maravilhado com Deus. A gente nas nossas férias, a gente estava lá diante daquele mega avião, e eu não sei se foi meu pai que perguntou para ele: quem vai dirigir? O que os irmãos acham que ele falou na hora? Meu pai. Irmãos, às vezes na nossa condição de criança, a palavra de Deus fala: quem não se tornar como criança de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Às vezes na nossa condição de criança, nós não entendemos o plano de Deus, o quanto Deus é maior. E nós temos que olhar para Deus e entender e confiar nele de todo o nosso coração. Sabe, porque muitas vezes você se sente assim angustiado, preocupado, é exatamente por falta de confiar em Deus. Confie no Senhor Jesus Cristo, confie na promessa de Deus para a sua vida, confie na promessa de Deus para a sua casa, porque a promessa de Deus para a nossa família é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a promessa de Deus. O mundo lá fora serve muitos deuses, eu e meus filhos, a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Confie na promessa de Deus, mas nós precisamos também nos preparar para perdoar e não se defender. Eu não sei se você já viu time de futebol que tenta se defender. Quem já viu time de futebol que tenta se defender? Normalmente passa um sufoco. Goiás! Time de futebol que entra para se defender não consegue romper, não consegue ganhar. Às vezes nós entramos na vida totalmente para se defender, mas sabe quem pode nos defender? Fala assim comigo: Jesus Cristo, Filho de Deus. Os seus medos, os seus problemas, Jesus tem a solução para todos. Mas uma outra aplicação que nós aprendemos: a amargura é um veneno mortal, o perdão é a cura. Fala assim comigo: o perdão é a cura. Se você quer viver uma vida que agrada a Deus, se você quer ser curado, nós precisamos perdoar. Eu me lembro certa feita de uma grande dificuldade que eu passei, e eu carreguei aquilo no meu coração durante um tempo muito grande. Não tinha o entendimento que Deus faz a gente ter hoje, não tinha o esclarecimento daquilo que Deus estava trabalhando, e quanto eu sofri. Eu me lembro que eu chamei o presbítero Gabriel, fui tentar resolver a parada, no braço, na força que a gente não tem, mas eu só fui curado, quando eu falei: meu irmão, nós somos pastores, era pastor e pastor, viu, irmãos? Fique tranquilo, está tudo sob controle. Pastor com pastor tem dificuldade, e a partir daquele momento, nós resolvemos o grande conflito, e hoje nós vivemos, nós participamos, nós sentamos do lado. Sabe por quê? Porque exatamente o Espírito Santo trabalhou no meu coração, e eu falei: eu preciso perdoar, porque senão eu não vou viver. Nós precisamos aprender a perdoar. Então o perdão é a cura, é uma aplicação que nós precisamos. O perdão que concedemos nunca será maior do que o perdão que recebemos. O maior perdão, eu e você nós recebemos. É por isso que nós queremos sempre estar diante de Deus.
É por isso que sempre nós precisamos entender que se existe alguém que você precisa perdoar, aproveite a oportunidade para fazer como Jesus, porque o maior perdão foi Jesus quem nos concedeu. Amém, igreja? Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé nessa hora. Se você olhar na sua Bíblia em Gênesis 37, versículo de número 4, está escrito assim: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Hoje de manhã o Lucas trouxe algo aqui interessante. Ou você é convertido, ou você é arrogante. É impossível uma pessoa lavada e remida com o sangue do Cordeiro dizer que é convertido, mas é arrogante. Sabe por quê, irmãos? O Evangelho é um processo de transformação e restauração. Os irmãos de José já não podiam falar com ele pacificamente. Mas quando nós olhamos em Gênesis 45, versículo de número 15, José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Sabe o que é maravilhoso no Evangelho? Se lá em Gênesis 37 eles não se falavam pacificamente, a partir de agora que José entende o perdão de Deus, entende o propósito de Deus, entende aquilo que Deus tem para a sua vida, eles se falam, eles se comunicam. Nós não podemos olhar para o nosso passado e dizer que não tem solução. Não podemos. O autor da vida é Deus. Nós não podemos olhar para a vida e dizer que não tem jeito, quando o olhar no retrovisor leva a afastar de Deus. Quantas coisas nos afasta da presença de Deus? Quantas coisas nos impede de ler a palavra de Deus, de perseverar, de buscar, de sermos renovados espiritualmente, de clamarmos a Deus? Nessa noite, Deus está aqui olhando para o seu coração. Você crê nisso? Amém? Nós não podemos olhar para o nosso passado e dizer não tem jeito. O Deus soberano, o Deus que dirige a história, Ele está aqui sondando os nossos corações.